Graça e paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre, em todos os teus caminhos, sobre a tua casa, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Ouve com atenção. O Senhor Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 21. Nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Está escrito. Ele também falou lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Observa bem isso. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele falou, Romanos capítulo 10, no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parece que a Bíblia está contradizendo. Parece que Jesus falou uma coisa e Paulo falou outra, mas não. Quando o Senhor Jesus falou, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque tinha muitos ali que chamava ele de Senhor, mas não obedecia ao Senhor. Chamava de Senhor, mas não obedecia ao Senhor. Era rebelde, era perverso. Também no versículo 46. Por que me diz Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque ali no meio deles existiam os rebeldes, perversos, que ouviam o Senhor Jesus falando, dando ordem, mas eles não obedeciam. E chamando o Senhor Jesus de Senhor. Jesus falou, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esses entrarão no reino dos céus. Não é pelo fato de eu chamar Senhor Jesus, eu vou entrar no reino dos céus. É necessário eu e você fazer a vontade de Deus. Ali existiam os perversos e os rebeldes, que ouvia, mas não obedecia, não colocava a palavra de Deus em prática. E quando o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É lógico que aqueles que estão ouvindo a palavra, crendo na palavra e obedecendo a palavra, esses vão invocar o nome do Senhor Jesus e vão ser salvos. Invocar quer dizer chamar o nome do Senhor Jesus. Ouve com atenção a palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou a mesma coisa que o Senhor Jesus estava falando, se você observar bem. Então chama o Senhor Jesus e obedece o Senhor Jesus. Não é só chamar Ele, tem que chamar e obedecer, andar no caminho dEle, agradar ao Pai que estás no céu, todo-poderoso Deus. O Filho está sentado à destra dEle. Você já ouviu falar? O Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado justo. O Todo-Poderoso Deus, Ele é o nosso juiz. Se eu e você obedecermos a palavra de Deus, o reto juiz vai julgar nossa causa. Em todas as áreas da minha vida e da tua vida. O advogado justo, o Senhor Jesus, vai defender a minha causa em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da tua vida. O Senhor Jesus vai defender. Creia de todo o teu coração. Ouve essa palavra do começo até o final. A oração, a palavra que vai ser ministrada dentro deste vídeo e compartilha em nome do Senhor Jesus. Recebe de todo o teu coração. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Observa as palavras que foi pregada, gravada e postada neste canal. Observa. Observa o Espírito que está falando. O Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Observa bem. Ouve as palavras que está pregada, gravada, postada ali e põe em prática. Não é só chamar o Senhor Jesus, não. Tem que ouvir, tem que crer e tem que obedecer para entrar no reino dos céus. Vai existir só dois lugares, reino dos céus e o inferno. Esses dois lugares, para os salvos e para os condenados. E o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas muitos estão pagando para ir para o inferno.
porque não estão dando crédito à palavra de Deus, não estão dando crédito à Bíblia Sagrada, o livro sagrado. Eu vou orar e logo em seguida vou trazer essa mensagem que Deus pôs no meu coração e vai pôr no teu também, se você deixar. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, diretamente daqui do topo do monte, meu Pai, no alto do monte, no paredão dos Tapus, na região de Irecê, na Bahia, no Brasil. Oh, meu Pai, não é em vão que eu estou aqui, meu Pai, não é à toa, não estou aqui perdendo tempo. Esse é o trabalho mais digno, que é o trabalho de pregar a Tua palavra, anunciar o Teu reino, a Tua justiça, aos quebrantados de coração, aos contritos de coração, aos compungidos de coração, arrependidos, meu Pai. Essa pessoa que já não sabe o que fazer, essa pessoa que se encontra fraca, desanimado, desanimada, sem saber o que fazer. Essa pessoa que já pensou em desistir. Senhor, tem pessoas querendo dar cabo da própria vida, meu Pai, tirar a própria vida, não deixa. Repreenda o espírito de morte, Senhor, faz cair por terra. Essa pessoa, ela é de grande valor para o Senhor, esta alma, esta vida. Liberta essa pessoa que está nas drogas, Pai, na cocaína, no crack, na maconha. Pessoas que estão se acabando no tabagismo, no cigarro, na bebida forte, bebida que contém álcool. Oh, liberta essa pessoa, Pai. Visita essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que tem alimentado com lágrimas, com choro, com pranto, dia e noite. Oh, meu Pai, liberta essa pessoa desse sofrimento. Entra com providência, Pai. Vai naquele quarto, entra naquele quarto. Liberta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele jovem, Pai. Vai de encontro, Pai, liberta. Tira a depressão, a ansiedade, a inquietação, o medo, o desespero. A ansiedade, meu Pai, liberta aquela pessoa, meu Pai. Faz um milagre. Entra naquela casa, restaura aquela casa. Faz a Tua obra, Pai. Faz o Teu nome ser glorificado. Eu creio, Jesus. Manda com uma palavra, Jesus. E será liberto, será curado, serão restaurados, em nome do Senhor Jesus. E Teu nome vai ser glorificado. Abençoa essa pessoa que já se inscreveu nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube. Abençoe poderosamente. Homens e mulheres, põe a mão sobre essa pessoa. Cura, liberta, prospera, salva, põe a certeza e a convicção no coração da vida eterna, de que o nome dessa pessoa esteja inscrito no livro da vida, que seja ligado na terra e no céu. Eu abençoo cada pessoa diretamente daqui do monte, do topo do monte, nesta manhã. Seja abençoado, seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Toma posse, creia de todo o teu coração. Toma posse desta oração, toma posse desta palavra. Oração abençoada, palavra abençoada. Desde o início, o Espírito Santo está falando. Ouve com atenção. Estou com a Bíblia aberta no livro de Isaías. Isaías capítulo 38, a partir do versículo 1. A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Observa bem isso. Isso é muito forte, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo vai falar teu coração por intermédio desta palavra no Espírito. Creia de todo o teu coração. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Observa bem, esse homem, ele era um homem obediente à palavra de Deus, obediente ao Todo-Poderoso Deus. Ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem reto, um homem que agradava a Deus. De todos os reis de Judá, ele foi o que mais obedeceu ao Todo-Poderoso Deus. E ele estava doente. Ele estava com uma enfermidade, e essa enfermidade era mortal. E Deus do céu, olhando e vendo Ezequias deitado na cama, com a barriga para cima, olhando sempre para o teto, que os olhos chegavam a secar.
de tanto olhar para o teto. Imagino eu que ele olhava e falava: esse teto não impede de eu ver o céu, de eu contemplar Deus, de eu crer que Deus existe. Mesmo ele na cama, ele estava obedecendo a Deus, porque ele ficou prostrado na cama e deitado de barriga para cima ali. Imagina, olhando para o teto. Ele imaginava Deus, ele buscava Deus ali mesmo deitado naquela cama. E Deus ordenou o profeta Isaías, o maior profeta da época, ir lá no palácio do rei Ezequias, levar essa má notícia, aparentemente. Aparentemente, tem maus que vêm para bem. Ezequias estava lá na cama, deitado, no palácio ali, e de repente alguém ali avisa: ô rei, o profeta Isaías está no palácio, ele veio te visitar. Ele veio trazer uma palavra da parte de Deus. Imagina. Ezequias, ele era amigo de Isaías, e Isaías era amigo de Ezequias. Os dois eram grandes homens de Deus, tanto Isaías quanto Ezequias. Aí de repente, olha Deus dando essa ordem para Isaías: falar para aquele homem, rei de Judá, Ezequias, para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele estava com uma enfermidade mortal, ele ia morrer. E Deus deu satisfação para aquele homem. Imagina, Deus, ele não tem que dar satisfação para homem algum, mas quando o homem e a mulher obedecem a Deus, meu irmão, Deus, ele avisa até na hora da morte. Isso é privilégio para poucos. Ouve com atenção. Vale a pena ouvir a palavra, crer na palavra, obedecer a palavra. Você que deseja ter um final feliz, você que deseja morar eternamente com Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo e os anjos de Deus, você que deseja, é muito importante ouvir a palavra, crer na palavra e praticar a palavra. Ezequias, ele ouvia, ele cria, ele praticava a palavra de Deus. Ele tinha crédito com Deus. E na hora que foi necessário usar os créditos, ele usou e funcionou. Valeu a pena. Creia de todo o teu coração em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Isaías falou para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ué, a casa dele não estava em ordem, sendo ele obediente a Deus? Mas ele tinha seus filhos. O sucessor dele, nessa época aqui, ainda não tinha nascido. Nessa época aqui, Manassés, o sucessor de Ezequias, ainda não tinha nascido. Mas ele tinha outros filhos. E Deus tinha visto que tinha alguma coisa errada ali, ou seja, tu vai morrer, mas deixa a tua casa em ordem. Põe a tua casa, o teu povo, no mesmo caminho que você anda. Imagina Deus dando ordem para Isaías e falar essas palavras para Ezequias, um rei obediente a Deus, temente a Deus. Eu penso comigo que Isaías pensou assim: poxa, logo eu, Senhor, levar essa notícia para aquele homem. Eu queria levar uma notícia de vida, de restauração, de libertação daquela enfermidade. E quando Isaías falou para Ezequias o que Deus mandou ele falar, e depois Isaías saiu do quarto, saiu do palácio, e Isaías estava andando na cidade, indo embora, né? E nesse meio tempo, versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade. Observa a humildade deste homem. Ele pedindo para Deus lembrar, pedindo para Deus, olha só, e falando com ele, dando o seu depoimento. Peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Ele estava diante do reto juiz. E ele andava no caminho do Senhor com fidelidade, diante de Deus, diante dos olhos de Deus, com inteireza de coração. Inteireza de coração é retidão de coração. Os pensamentos dele eram saudáveis.
E Deus viu que era assim, os pensamentos de Ezequias. E fez o que era reto aos teus olhos. Ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E chorou muitíssimo. Deus ali ouvindo Ezequias falando, e Deus concordando, porque Ezequias estava falando ali a verdade. E Deus estava pronto a manifestar a favor de Ezequias. Isaías estava no centro da cidade. Isaías estava indo embora, indo para o seu lugar. E Deus do céu bradou novamente. No versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Sê-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Eita Deus poderoso! Isaías estava ainda no centro da cidade e Deus bradou do céu. Só Isaías ouviu. Isaías, volta lá, Isaías, novamente, na casa do rei Ezequias, e fala para ele que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Estou aumentando os dias dele na terra, acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Imagina, meu irmão, tenha vida com Deus, meu irmão, minha irmã. Tenha vida com Deus, aumenta os teus créditos com Deus e ora a Deus, fala com Deus, confessa a tua vida para Deus. Deus, Ele sabe de tudo, mas quando a pessoa não fala para Deus, não confessa a Deus, é como se Deus não sabe. Tem muitas pessoas morrendo em silêncio, tem muitas pessoas sendo destruídas em silêncio, porque não fala com Deus, não ora, não confessa, não fala para Deus, Deus, por que tudo isso? Deus, o que foi que eu fiz? Deus, me perdoe. Deus, eu errei, eu falhei, mostra o meu erro para me consertar com o Senhor, Pai. Para me reconciliar com o Senhor. Conversa com Deus, tenha diálogo com Deus, para você não morrer em silêncio. Porque Deus, Ele age segundo a tua ação na terra. Cada ação há uma reação. Mas se você fica calado, se você não ora, se você não tem propósito com Deus, se você não tem plano, projeto com Deus, meu irmão, minha irmã, vai acabar mal. Então ora a Deus e fala com Deus. Deus, olha para mim, Senhor. Ele está te vendo? Está, mas é necessário falar com Ele. Ele está sabendo? Está, mas é necessário falar com Ele. Creia de todo o teu coração, se Ezequias ficasse calado, ele ia morrer. Aquela enfermidade ia matar ele. Aquela úlcera ia matar ele. Se ele não orasse a Deus, se ele não chorasse na presença de Deus. Mas ele orou, ele chorou na presença de Deus, depois que ele confessou toda a verdade. Ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele era um homem justo. Ele andava no caminho do Senhor, diante dos olhos de Deus, com retidão, com inteireza de coração, que é retidão de coração. Ele fez o que era reto diante dos olhos de Deus, e ele estava doente, com uma doença mortal. Ele ia morrer, ele ia morrer. Ezequias, ele não guardou o coração dele naquele momento, e ele deixou o orgulho subir para o coração dele, a soberba, a ostentação de méritos. Deus se aborreceu com ele naquele momento e Deus permitiu essa enfermidade, e enfermidade mortal. Esta enfermidade era mortal. E Deus ouviu a oração dele, a confissão dele, Deus ouviu e viu as lágrimas dele. E Deus mandou o profeta voltar lá e falar para Ezequias que ele não ia morrer naquele momento com aquela enfermidade. Ele ia ser curado. Recebe o teu milagre, recebe a tua vitória, creia de todo o teu coração. Esta doença, esta enfermidade, essa situação, esse deserto, esse problema não é para te matar, não.
Invoca a Deus, fala com Deus, e ainda se for para matar, se você invocar Deus, se você orar a Deus, Deus ele vai se arrepender do mal que há de vir contra ti. E Deus vai repreender o mal e o mal vai cair por terra, como aquela doença, aquela enfermidade caiu por terra. Isaías deu uma ordem para colocar pasta de figo na úlcera, e foi feito isso, e foi curado, está escrito. Segundo Reis, capítulo 20, no versículo 7. E ele fez isso e ele foi curado. Deus ele prometeu dar vitória a ele contra o rei da Síria e defender Judá, defender o reinado de Ezequias e defender aquela cidade, Jerusalém. Por causa da atitude de Ezequias. E assim Deus fez. Defendeu a cidade de Jerusalém. Deus ele protegeu Judá, protegeu o reinado de Ezequias. O rei da Síria perdeu e Ezequias foi abençoado, curado e recebeu a vitória contra o inimigo, o adversário dele. Deus deu a vitória para Ezequias. Creia de todo o teu coração. Lá na frente, depois de alguns anos, nasceu Manassés. Manassés foi o sucessor de Ezequias, o filho dele, né? E depois que Ezequias morreu, depois que cumpriu o que Deus falou com ele, muitos anos depois dos 15 anos, Manassés assumiu o reinado. E infelizmente Manassés fez o que era mal perante o Senhor. Não foi por causa de Ezequias, foi o caminho que Manassés escolheu. A idolatria, o ídolo, adorar os deuses. Manassés, ele fez o altar aos deuses, ao ídolo, no templo que foi feito para reinar o nome de Deus para sempre. Deus falou com Davi que o nome dele reinaria para sempre ali. E quando Manassés assumiu, logo depois ele fez um altar, colocou o poste ídolo no pórtico do templo. Aquilo aborreceu a Deus e ele fez o sacrifício do filho dele aos deuses, algo que Deus se aborreceu muito. Ele sacrificou o próprio filho, loucura. Ele não teve o exemplo do pai em andar no caminho do Senhor, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. É muito importante colocar a casa em ordem, falar para os filhos: filho meu, filha minha, anda no caminho do Senhor, o Deus de Israel, para sempre. Nunca saia do caminho do Senhor, porque Deus, ele é amor, misericórdia, mas ele é justo, ele é fogo consumidor, ele é vingador. Ouve com atenção. Ele é o dono dos céus, da terra e do mar. Anda no caminho dele, faz a vontade dele, para você ter um final feliz. Fala para o teu filho, para a tua filha, você que tem filho, você que tem filha. Fala e ensina a eles o caminho que eles devem andar. E mesmo depois que ele estiver velho, eles não vão esquecer do caminho que você ensinou. Está escrito, Provérbios 22, versículo 6. E aí a responsabilidade é do filho. O sangue deles não vão ser cobrado de ti. É lógico que Ezequias ensinou Manassés. Só que Manassés, quando assumiu o reinado com 12 anos de idade. E fez o que era mal perante o Senhor. Aborreceu a Deus. Está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 21, no versículo 1 e 2, está escrito. Você pode ler lá. 2 Reis, capítulo 21. Esse homem fez loucura. Aparentemente, aos olhos dos homens, não. Mas diante de Deus, foi loucura. Porque ele deixou o caminho do Senhor, o caminho que o Pai certamente ensinou ele, para ele seguir o caminho da ilusão, o caminho da mentira, que é a idolatria. Colocar o coração nos deuses, no ídolo, e aborreceu a Deus. Mas Ezequias
fez o que era reto perante o Senhor. Ezequias teve um final feliz. Ezequias teve um final feliz. Ezequias foi curado, foi liberto daquela prostração, daquela enfermidade, daquela doença, daquela ameaça do rei da Síria. Deus deu a vitória para ele. Deus exaltou. Deus exaltou. No reinado de Ezequias, o rei da Babilônia ficou sabendo de que Deus o curou, que Deus deu vitória para ele, e ele mandou presente para Ezequias. E Ezequias recebeu a embaixada da Babilônia, abriu as portas da casa dele e começou a mostrar os tesouros, as riquezas que Deus deu para ele. Mostrou as coisas que não era para mostrar. Deus se aborreceu com Ezequias também naquele momento. Não era para ele fazer aquilo. E Isaías falou com Ezequias que o rei da Babilônia ia vir e ia tomar todos os tesouros, porque ele mostrou. Não era para ele mostrar, não era para ele fazer aquilo, mostrar para o adversário, porque o rei da Babilônia sempre foi adversário do povo de Deus e inimigo do povo de Deus. E ele abriu a casa dele e mostrou os tesouros da casa dele e da casa do Senhor. Lá na frente, o rei da Babilônia foi lá e saqueou, levou os tesouros da casa do Senhor. Foi falado por boca de Isaías, antes de acontecer. Ezequias já tinha descido à sepultura com Deus. Ezequias foi um homem excelente, mas todos erraram, todos pecaram, todos falharam. Ezequias tinha crédito com Deus. Ouve com atenção essa palavra, o que o Espírito Santo está falando. Está orientando eu e você, todo aquele que tem ouvido. Ouve o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido espiritual? Então inclina os teus ouvidos e ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando e está falando. Cuida do teu coração, cuida da tua casa, cuida dos teus caminhos. Ensina a tua casa, dá ordem na tua casa, se você é a autoridade de Deus dentro da tua casa. Quem não dá ouvido, o problema é de quem não dá ouvido. Pelo menos você fez a tua parte. Ouve com atenção, recebe essa palavra, cria nessa palavra. Toma posse dessa palavra. Ezequias, ele foi abençoado, ele ouviu a palavra da boca de Isaías. Ele creu, ele tomou posse e ele foi abençoado. Teve um final feliz. Teve um reinado abençoado, honrado por Deus. Teve um final feliz. Assim também vai ser você que está ouvindo esta palavra, esta mensagem, diretamente daqui do topo do monte, nesta manhã. Louvado seja Deus. Depois de um trabalho que eu tive aqui, para me fazer aqui esses bancos, aqui eu não estou sentado, e também para os irmãos que vêm aqui sentaram também. Desde cedo eu estou aqui trabalhando, fazendo isso. Uma coisa bem simples, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tirei daqui mesmo, dessas madeiras aqui. Tinha umas tábuas lá, ali eu peguei, trouxe para cá e coloquei aqui. O moço cortou, tirou umas para ele e ficou aquelas partes que ele não queria. Aí eu trouxe para cá e coloquei aqui 3 madeiras, 3 tábuas. E tirei os ganchos daqui e fiz aqui uns banquinhos para a gente sentar quando Deus nos trazer neste lugar. Louvado seja Deus. Ouve essa palavra, crê nessa palavra, toma posse dessa palavra em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Recebe o abraço que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Toma posse dessa palavra e compartilha ela. E você que não se inscreveu no canal Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Olha aqui, o que eu estou falando, que eu fiz. As coisas bem simples, né? Os banquinhos aqui, eu trouxe esse calvador, esse facão. Glória a Deus. Olha aí. Aí os irmãos sentam aqui, outros sentam cá, outro ali. E o monte está aqui. Glória a Deus. Aqui é o topo do monte. Lá embaixo é o vale, olha só. Aqui é outro lugar que eu gravo também. Costumo gravar aqui. Tá tudo pisado já ali. Olha só. Sempre mostro aqui. Barro Alto, Barra do Mendes e Bipeba. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É a Bahia. É o Brasil. Região de Irecê. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Até a próxima. Não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.